Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do CIT. Hoje aqui, eu sou Eduardo, estudante de medicina do Unisalesiano, né? 8º termo, e aqui representando, junto com a minha amiga, a Liga de Endocrinologia e Metabologia, aqui do Salesiano. Oi gente, eu sou a Malu, sou acadêmica de medicina do 8º período aqui do Unisalesiano, sou da Liga de Endócrino e hoje eu gostaria de apresentar a doutora Angélica Mafra. Ela foi graduada pela Faculdade de Medicina de Valência, do Rio de Janeiro, fez endocrinologia e metabologia pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, é preceptora da unidade curricular do IESC, do Unisalesiano, e também é preceptora da nossa Liga de Endocrinologia. Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar agora a nossa doutora convidada para dar aula de hoje. Ela vai dar uma aula de tireoidites, é a doutora Érica Rosa, graduada em medicina pela UNOeste, lá de Presidente Prudente, realizou endocrinologia e metabologia pelo Instituto de Diabetes e Endocrinologia, lá de Florianópolis, e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia também. Então, gente, vamos lá, vamos começar, vamos falar de tireoidite. Então, primeiro eu queria falar dos aspectos anatômicos e fisiológicos da tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula aqui na região do pescoço, tem 2 lobos e um istmo, formado de borboleta, e ela é composta por folículos. É a maior glândula do corpo, né? Tem até 25 gramas. Grande estoque de coloide, requer contínuo suprimento de iodo, e ela é responsável pela produção e liberação dos hormônios T3 e T4. A porcentagem é mais ou menos 75% de T4 e 25% de T3. Doutora, a senhora pode voltar aquela primeira foto pra gente ver o tanto que é bonito aquela foto da tireoide? Achei bem interessante. Linda, linda. Isso, perfeito. Agora a gente tem a visão de frente da tireoide, só para ter uma visualização, né? Do istmo, dos lobos direito e esquerdo. E aqui eu falei um pouquinho do eixo, né? Então, o hipotálamo produz TRH, que estimula a hipófise, que produz o TSH, que atua na tireoide, produzindo T4 e T3. Né? E eles formam a alça negativo, feedback negativo. Então, só para falar de hipo e hipertireoidismo. Né? Então, o hipotireoidismo, ele é um estado clínico resultante de quantidades insuficientes de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea, para suprir uma função normal. É a doença mais comum da tireoide em áreas ricas em iodo. Né, que eu esqueci de colocar isso. Ela ocorre mais frequentemente em mulheres e idosos e tende a se repetir nos membros da família. Pode estar presente desde o nascimento, que é o hipotireoidismo congênito. Os sinais e sintomas são cansaço, lentidão, sensação de frio, perda do apetite, ganho de peso, pele, unha e cabelo secos e quebradiços, constipação e irregularidade menstrual. Imagina que o metabolismo fica mais lento. É como um carro com pouca gasolina. O hipotireoidismo, a gente diminui o metabolismo. Então, na forma mais grave, tem um acúmulo de substância mucopolissacarídica no tecido subcutâneo, conhecido como mixedema. Uhum. Então, interessante pensar que, na verdade, são sintomas muito comuns, né, doutora? Então, assim, o hipotireoidismo... Todo mundo acha que tem hipotireoidismo. Sim, é uma doença que aparece bastante e dá para ser confundida com muita coisa também. Muita coisa. Então, doutora, considerando que a minha mãe e a minha avó têm hipotireoidismo, a chance de eu ter um dia... Sim, é grande. É grande. Não vai ter para onde correr. Não. Então, o hipotireoidismo, rapidinho, é primário, secundário e terciário. A gente vai falar dos problemas da tireoide. Então, o hipotireoidismo primário, que é da glândula tireoide, o secundário da hipófise e o terciário do hipotálamo. Aumento da quantidade de hormônios tireoidianos decorrentes da hiperfunção da glândula. Então, isso é importante. Hiperfunção da glândula é o hipertireoidismo. Né? A tireotoxicose ela é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da exposição às células à quantidade suprafisiológica do hormônio. Então, é o aumento do metabolismo. Então, nervosismo, sudorese, hipersensibilidade ao calor, taquicardia, tremor, perda de peso, aumento do apetite e diarreia. Entendi. Então, doutora, a tireotoxicose, ela... pode ser causada pelo hipertireoidismo, né? Sim. Mas não necessariamente o paciente que tem essa tireotoxicose tem... hipertireoidismo. Entendi. Porque o hipertireoidismo é só quando a glândula está produzindo. Uhum. Então, nós vamos ver isso nesse slide, ó. As tireoidites. O que são as tireoidites? É quando a gente tem uma lesão inflamatória do parênquima tireoidiano, com extravasamento de coloide e liberação de T3 e T4 mais tireoglobulina na corrente sanguínea, porque tem uma lesão. Né? A fase inicial é uma tireotoxicose manifesta ou subclínica e a lesão das células foliculares ela vai reduzir a síntese hormonal.
Por isso que pode vir um hipotireoidismo. Os níveis de tireoglobulina vão estar sempre elevados, porque você tem uma lesão dos folículos, né? Então, olha lá. Então, por que eu coloquei esse slide? Porque a gente pensa assim, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, a Hashimoto é uma tireoidite. E a doença de Graves não é uma tireoidite? Não é classificada como uma tireoidite. Ela é classificada como uma doença autoimune da tireoide. Ela não é uma tireoidite porque o hipertireoidismo é decorrente do aumento da função da glândula inteira. Então, não é pela lesão. Por isso que eu coloquei esse slide. Então, vamos para os tipos de tireoidite. Tem a aguda, que é supurativa, que pode ser bacteriana, fúngica, após tratamento com iodo, com amiodarona. A subaguda ou granulomatosa de Kervem, silenciosa, induzida por fármacos. A granulomatose é viral e a silenciosa autoimune. As crônicas são a Hashimoto e Riedel. Hashimoto autoimune e Riedel é idiopática. Nós vamos falar uma por uma. Então, a tireoidite aguda, ela tem etiologia bacteriana, principalmente Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Eles acometem, como a tireoide é uma glândula muito bem protegida pela cápsula, e ela tem iodo também, que é antibacteriano, é muito difícil a bactéria acometer a tireoide. Então, ocorre mais em imunossuprimidos, em pacientes com fístula, né, que leva direto a bactéria para a tireoide. Ela tem um início abrupto, e tem sinais sistêmicos e locais de inflamação. Dor, calor, rubor, edema, pode ter abscesso, né? Ela tem uma linfodenomegalia cervical e o tratamento é feito com antibiótico. Geralmente, ela pega um lado só da tireoide, não pega os dois. Né? Doutora, das 4 etiologias que você citou da tireoidite aguda, no consultório, no dia a dia, qual que é a mais comum que você vê? Tireoidite subaguda Hashimoto. Com certeza. Com certeza. Doutor, então essa tireoidite aguda, ela traz um quadro bem inflamatório, né? Bem Sim, característico. é uma inflamação. Uma inflamação. E assim, dá pra ver, tipo, visivelmente pelo exame físico, assim? Não dá pra pôr a mão. A pessoa tem muita dor. Vai ter outra tireoidite que também dá muita dor, que a gente vai ver, que é a de Kervem. Mas essa é diferente porque ela é mais de um lado só. Pode pegar tudo, mas é raro. Geralmente é um lado só. Então... A função tireoidiana geralmente está normal. E ela tem um hemograma infeccioso, o ultrassom pode confirmar os abscessos e a cintilografia está com captação normal ou baixa. A punção, ela serve para diagnóstico e terapêutica, porque ela vai drenar esse abscesso e vai fazer uma cultura para descobrir que antibiótico a gente vai usar, né? Então, faz o tratamento com antibiótico e, se necessário, drenagem dos abscessos. Né? Agora, a tireoidite por amiodarona. A amiodarona, ela é uma droga usada para arritmia cardíaca, ela é uma droga rica em iodo, ela tem uma meia-vida em torno de 60 a 90 dias. Ela inibe as deiodinases, principalmente D1 e D2. Então, aumenta o T4 e o TSH, diminui o T3, aumenta o T3 reverso também, né? A amiodarona, ela tem um efeito citotóxico direto. Ela pode causar o hipo e o hiper. O hipo é o efeito Wolff-Chakoff, né? Que é o excesso de iodo, essa sobrecarga de iodo, inibe a organificação da tireoide. Aí não produz mais. E pode ter o hipertireoidismo também, que é do efeito George-Basdon. Vamos lá. Então, as tireotoxicoses têm o hipertireoidismo, que é o efeito de George-Basdon, que é tipo 1, que é o hipertireoidismo em tireoides previamente anormais, que podem ter um TRAB positivo, um adenoma. Então, vai ter uma superativação de toda a glândula, até pelo TRAB também, com esse excesso de iodo. Então, essa aí é a tireotoxicose tipo 1. A tipo 2, ela é uma secundária à tireoidite destrutiva. Então, ela tem interneucina alta, tireoglobulina alta, e o tratamento é feito com corticoide. O tipo 1, o tratamento é com antitireoidiano. É interessante pensar que a amiodarona, sendo um medicamento amplamente usado, né, principalmente a atenção básica, a gente vê muito paciente que chega com prescrições, né, que usam a longo prazo esse medicamento. Interessante pensar que, como ele tem na sua composição iodo, o metabolismo do iodo na tireoide faça com que ela capte essa medicação, né? E ela acaba se depositando lá, causando esses efeitos. Sim, ela tem, a amiodarona tem 75 miligramas de iodo.
Então, se a gente pensar na quantidade, né, diária, é em torno de 50 a 100 vezes mais do que a gente precisa. Nossa, interessante. E aí vem uma característica bem importante, né? E interessante, na verdade, também, de que tanto o aumento quanto a baixo metabolismo Sim. de iodo pode causar o hipertireoidismo. Pode causar o hipo ou o O hiper? hiper, né? Então, nada é fixo, assim, né? Agora a gente vai falar de Kerven. A de Kerven, ela é subaguda, ela é um processo inflamatório autolimitado, ela pode ser chamada de tireoidite granulomatosa, de células gigantes, né? Ou tireoidite viral. Ela é viral, ela é mais comum, a causa mais comum de dor na tireoide, porque ela é muito mais comum do que a aguda. Ela é 5 vezes mais comum no sexo feminino, na faixa dos 30 aos 50. Surge após uma infecção viral do trato respiratório superior. Então, ela tem associação com antígeno de histocompatibilidade HLA-B35. O que é isso? Então, assim, não é que o vírus vai infectar minha tireoide, é que o meu corpo tem predisposição a responder a esses vírus e atacar a minha tireoide. Tipo uma reação cruzada? É uma reação cruzada. Entendi. Então, 50% desses pacientes apresentam sintomas de hipertireoidismo transitório, mas a dor é um sintoma dominante. Então, o paciente vai chegar queixando de dor, e a dor na tireoide inteira. São 4 fases. Fase dolorosa aguda, com hipertireoidismo, eutireoidismo, depois um hipo e depois volta no eutireoidismo, por causa desse coloide. O aumenta a tireoglobulina, aumenta o VHS, porque é uma inflamação, e tem uma leucocitose. A cintilografia vai ter captação diminuída, porque está inflamada. Né? O tratamento é feito com anti-inflamatório não hormonal e glicocorticoides. Tem uma recorrência de 20%. Paciente que teve, acaba voltando. Então, considerando as 4 fases, a dosagem de TSH e T4 não é interessante no diagnóstico? O diagnóstico é mais pela dor. Pela dor. Tireoidite pós-parto. Então, a tireoidite pós-parto ela é muito parecida com a linfocítica. Né? Ela ocorre nos 12 meses seguintes ao parto. Ela é uma inflamação linfocítica da tireoide. Os sintomas são muito leves. É mais comum em mulher com antipositivo positivo, anti-TPO positivo. O padrão dela já é trifásico. É hiper, hipo e recuperação. A tireotoxicose, ela pode, que é a parte da hiper, ela pode ocorrer de 2 a 4 meses após o parto, com duração de 2 a 6 semanas. Já a função tiroidiana vai normalizar de 3 a 9 meses depois do parto. Aí tudo normaliza. Então, ela passa batido. É muito difícil ver, porque a mãe está naquela fase, nem acaba quando a gente vai fazer o exame já está normal. Agora a mais famosa, a tireoidite linfocítica crônica, de Hashimoto. Então, o que é a Hashimoto? É o ataque imunológico aos folículos tiroidianos, com infiltração linfocítica difusa, fibrose e atrofia parenquimatosa. Ela é a causa mais comum de hipotireoidismo com ou sem bócio em áreas suficientes de iodo. Maior incidência em mulheres e idosos. Tem os fatores genéticos e ambientais. Né? Os fatores genéticos são todo o complexo de histocompatibilidade, que cada um vai ter a tendência ou não a ter essa doença, a doença de Hashimoto. E síndrome de Down e síndrome de Turner também tem 50% de chance de ter anti-TPO positivo. Síndrome de Down e Turner. O anti-TPO é positivo em 95% a 100% dos casos. Antitireoglobulina, 60% dos casos é positivo. Mas, se você for ter que escolher um anticorpo para dosar, você dosa o anti-TPO. Por quê? 95% dos pacientes positivos para antitireoglobulina também são para o anti-TPO. Né? E, no entanto, cerca de 60% dos que são positivos para anti-TPO são negativos para antitireoglobulina. Então, se você for só um, anti-TPO. Aqui é uma fotinha do infiltrado linfocitário, que o Hashimoto descobriu quando ele estava em 1912, 4 mulheres que ele tinha uma tireoide que ele viu que parecia um estrume linfocitário. Estruma linfocitário, né? Então, é essa imagem mais ou menos. Foi aí que ele descobriu. Doutora, a senhora pode voltar um pouquinho nessa imagem? Eu acho interessante fazer essa correlação. É como se a tireoide normal, que é a primeira imagem superior esquerda, é como se fosse um reservatório realmente de hormônio tiroidiano. Né? Exatamente, ela é olha que cheia. lindo. A gente não tem às vezes essa noção,
mas ela não só claro que ela libera os hormônios, mas ela é uma grande reservatória desses hormônios. É o grande reservatório. E como essas inflamações das tiroidites, elas vêm com lesão tecidual, acabam rompendo esses folículos, né? Que seriam esse conjunto de células que circunda o coloide, né? Que É esse isso aí. material. Aí extravasa coloide. É como se tivesse um balde cheio de água, você furasse esse balde e essa água extravasasse. E essa água tem tiroglobulina, por isso que nos exames a tiroglobulina vai ser alta. Entendi. E as manifestações de hipertiroidismo vêm daí, né? Às vezes, muitas Sim. vezes. Aí a tirotoxicose. Porque é um hormônio liberado, né? Tá ali. É um hormônio para 2, 3 meses guardado. Tudo vai liberado tudo de uma vez. vez. Entendi. Os sintomas são sintomas do hipotiroidismo. Então, fadiga, diminuição no aprendizado, constipação, ganho de peso, queda de cabelo, pele ressecada, alterações menstruais. Né? O tratamento é feito com a reposição de levotiroxina. Nos casos de bócio, faz a cirurgia. Aí eu coloquei a dieta livre de glúten. Muita gente agora perguntando, e aí, eu tenho Hashimoto, eu posso comer glúten? Então, na literatura, o que se vê é que pacientes que não têm doença celíaca, não têm sensibilidade ao glúten não celíaca ou alergia ao trigo, esses pacientes não vão ser beneficiados de uma dieta sem glúten. Agora, o paciente que tem uma doença celíaca, se ele consumir o trigo, o glúten, ele vai causar uma inflamação intestinal que vai aumentar a produção de anticorpos. Aí ele vai piorar a tiroidite de Hashimoto. Mas se ele não tem por que tirar o glúten na alimentação. Né, Jéssica? Sim. Inclusive, hoje, antes, eu fui dar uma recapitulada no assunto, antes da aula, e eu vi muita pergunta dessa na internet. Se podia comer glúten tendo tireoidite de Hashimoto. E eu não sabia que tinha essa crença aí da galera tem muita gente. acha que não pode comer glúten por causa da tireoidite. É porque também fazer o diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca é difícil. Porque não tem anticorpo positivo, é só clínica. Então, o paciente, às vezes, ele acha que ele tem. E não necessariamente. Doutora, a levotiroxina, né, que é muito amplamente usado, né, na saúde pública, principalmente a gente vê muito também, como a gente acaba atendendo, a gente acaba vendo bastante, né, na nossa realidade. E muitos pacientes acabam não sabendo, né, mas tem um jeito específico de tomar a levotiroxina que tem que ser de manhã em jejum, e a gente vê muito paciente que acaba tomando errado e tendo descompensação do quadro por conta disso. Ou às vezes toma junto com o IBP também, que dá alteração. Sim, a gente tem que sempre orientar, né, o jejum e aí esse cuidado com a administração, né, concomitante com outra medicação, que a gente orienta que faça isso posteriormente. Então, tem um tempinho aí especificado? Como é que é? Geralmente 30 minutos, né, antes do café da manhã, que seria mais fácil, eu acho, para administrar. E no caso o paciente esqueça a dose, e ele, por acaso, ele não tomou em jejum, a gente orienta que ele não faça omissão dessa dose. Então, que ele espere, ele pode fazer alimentação, mas aí ele vai esperar 2 horas, né, o período aí de digestão, e aí ele faz a ingesta da medicação e vai aguardar 30 minutos para ingerir outro tipo de alimento. Porque o alimento, ele vai, na verdade, atrapalhar essa absorção. Então, às vezes, o paciente toma uma dose, mas ele vai absorver menos do que do que estaria tomando, né? Vamos pensar que ele está tomando 75 microgramas e ele não vai absorver caso ele faça uso concomitante com um alimento. E, por exemplo, no caso do inibidor de bomba de próton, o paciente toma omeprazol. Ele toma o omeprazol primeiro em jejum ou a levotiroxina? A levotiroxina. E aí, depois de 30 minutos que toma o omeprazol... E espera mais 30 minutos. pra comer. Mais 30 minutos. 1 hora de jejum. Hoje a gente já tem alguns, né, IBPs que não precisam, né, do jejum. Tem uns de liberação prolongada que a gente, né, dá preferência, né, Érica, para orientar, para não atrapalhar o uso da levotiroxina. Mas no caso que a gente vê bastante na atenção básica, é o basicão. Até porque é o que tem disponível também, né? Exato. E o que é legal falar também é por que a gente usa T4 em vez de T3, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Né, o T4, a farmacocinética dele é muito mais estável do que o T3. O T3 teria que ser tomado de 4 em 4 horas. E ele tem uma meia-vida mais curta, então ele faz um pico rápido, dá taquicardia, dá tremedeira. Então não é legal. Todo mundo pede, eu quero um pouco de T3. Não, o T3 não é indicado. E pode ter até uma confusão algumas vezes da pessoa perguntar, e o T3 não vai faltar?
Mas acaba acontecendo que o T4, na hora de ser ativado dentro do nível celular, ele acaba se vira transformando T3. em T3 para ser Exatamente. biologicamente ativo. É, Então não vai faltar T3. não vai faltar T3. Agora vamos falar da tireoidite fibrosante de Riedel. Ela é rara, eu nunca vi. Você já viu? Eu vi um caso. Interessante. Um caso Nunca de vi. tireoidite de Riedel. É bem raro, né? Bem raro. Ela é causa desconhecida, é uma intensa proliferação de fibroblastos. Ela tem uma doença fibrosante basal. Eles acham que é isso, né? Porque como é idiopático, então tem uma doença fibrosante. Ela comete toda a região, não só a tireoide, né? Mas todos os anexos. A maioria é eutiroideu, em alguns casos tem o hipotiroidismo. Associação com outras formas, né, de fibrose cervical. E, no caso, o tratamento é cirúrgico. Pode usar um imunossupressor, mas o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. É interessante, né, que tem alguns relatos de tratamento de tireoidite de Riedel com tamoxifeno. Tamoxifeno, 20 miligramas dia. De tamoxifeno, e às vezes você usa, né, por um período, e aí existe essa, né, alteração, na verdade, inibe essa proliferação, né, de fibroblasto, e aí você tem uma regressão. E o uso é o resto da vida. É o uso contínuo, tamoxifeno. Mas uma vez que a fibrose está estabelecida, consegue voltar um pouquinho, doutora? Ou é irreversível? Então, depende. Como é uma doença rara, eu vi, na verdade, na prática, um caso que a paciente acabou evoluindo precisou fazer um procedimento cirúrgico mesmo. E como ela é muito enrijecida, né, por conta dessa fibrose, às vezes você fica confuso, às vezes até com alguma neoplasia, né? Porque ela fica muito rígida. Então, a palpação tireoidiana, você vê uma tireoide muito rígida. E ela fica imóvel, porque adere tudo, fica um bloco. Interessante. Então, essa aderência toda dá a sensação de aperto no pescoço, sufocamento, disfagia, rouquidão, tosse, dispneia. E é isso, gente. Certinho, doutora. Obrigado pela aula. Eu gostei bastante das informações. Pensamos em fazer uma rodinha de discussão, né, pessoal? Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora particularmente. Eu queria saber que, na verdade, a gente vimos em várias doenças uma alteração do padrão epidemiológico de várias doenças depois da pandemia de Covid-19, né, que a gente teve. Nos cenários de tireoidites, a senhora percebeu alguma mudança na prática? Muita gente até vai no consultório pesquisar a doença tireoidiana porque teve Covid, porque leu que aumenta e tá com doença tireoidiana. Entendi. Então, aumentou muito, né, Angélica? Aumentou. A gente vê, existem, né, alguns estudos mostrando essa expressão, na verdade, né, pelo SARS-CoV-2, quando ele vai entrar na célula humana, que é pelaquela proteína spike, né, mas que ele entra pela enzima conversora de angiotensina 2, e essa enzima, ela tem expressão em outros órgãos, né, como tem pulmonar, mas tem em célula tireoidiana, em adrenal, né, também. Então, a gente tem visto, sim, um aumento, e já tem estudo mostrando também com vacinação, né, com a imunização também. Então, a gente nota essa diferença, e assim, como na verdade, a tireoidite subaguda também, ela pode ser causada por infecção, né, prévia, né, viral, é uma infecção viral. E tem todo esse sistema também de inflamatório, De né? desencadear essa cadeia inflamatória, né? Essa cadeia, né, de citocinas, então isso tudo influencia. A gente tem visto, sim. E aí eu fico pensando também, claro que é uma doença também nova, que a gente ainda, né, tem muita coisa para descobrir, mas a gente também tem visto um aumento, né, das tireoidites autoimunes. Aí a gente fica pensando se realmente teve aumento, se a gente está investigando. Ou se é mais fácil diagnóstico hoje em dia, né? Sim, hoje a gente consegue investigar de uma forma mais fácil, mas a gente tem visto, né, que é um aumento. Tem até o próprio fator que a doutora citou, que o próprio paciente, ele pesquisou e ele viu e ele já vai atrás. Então, às vezes, antes um paciente que não imaginaria ter, que nem um dia iria atrás para saber se tem uma doença tireoidiana, depois desse período que começou aí, então tem mais o diagnóstico, né? Então fica confuso, assim, estabelecer. A própria saúde ficou em voga, né?
pacientes procuraram mais médicos, os pacientes procuraram mais fazer exames e investigar, né, o acesso hoje em dia é muito mais fácil também, né? Uhum. Interessante. E a senhora citou um ponto muito interessante, que é a questão da infecção viral. Eu queria perguntar isso para a senhora. Algumas doenças autoimunes, acredita-se que tenha um gatilho de infecção viral para deflagrar esse potencial de inflamação, que é o caso, por exemplo, de diabetes tipo 1, tem essa hipótese da infecção viral. Na tireoidite Hashimoto, que é a mais comum que a gente vê, a gente tem como falar que existe um fator conhecido de gatilho para essa inflamação ou não? Não, até o lítio, o uso do lítio, ele pode desencadear a produção de anti-TPO, o lítio. Que aí não é só uma tireoidite, é a tireoidite específica de Hashimoto, o lítio pode. Entendi. Porque a gente vê, né, por essas substâncias, né, como a Érica falou sobre a mildarona, então, quer dizer, são fármacos que podem, né, desencadear alterações. E às vezes a pessoa já tem uma predisposição, né, à doença autoimune, e aí utiliza aquele fármaco, e aí esse fármaco acaba, né, acelerando esse processo de autoimunidade. Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar, doutora, por mais que a gente tenha muito interesse na área de endócrino, vamos nos formar generalistas. Sim. E o que eu queria saber é o que o médico generalista precisa saber em relação a essas doenças tiroidianas que a senhora citou hoje. E assim, qual que a gente se arrisca a tratar que não tem muito risco de dar algum problema, ou quais que é indicado a encaminhar para o endocrinologista? Os casos de tireoidite de Hashimoto pode ser tratado pelo clínico, né? Porque vai cuidar só do hipotireoidismo, só vai fazer a reposição hormonal. Agora, uma tireoidite de Kerven, né, uma tireoidite subaguda, aí é melhor ser encaminhado. Mas a tireoidite de Hashimoto, vocês têm que saber diagnosticar, né, e fazer o tratamento. Então, é o anti-TPO, TSH, T4 livre. E o tratamento sempre com levotiroxina. E, por exemplo, pensando na saúde básica, na atenção básica, a gente sabe que a gente encaminha e demora. Até sair um encaminhamento, até esse paciente conseguir chegar ao especialista. Considerando isso, você acha que seria confortável, assim, seria aceitável a gente pesquisar, se arriscar e tentar tratar esse paciente antes dele chegar? Ou melhor melhor deixar para o melhor especialista? tratar, porque até chegar na gente... Sim, é demorado. Demora. Né? E a porta de entrada, né, a gente sabe, né, que é a atenção básica. Então, é importante que o generalista saiba, né, de forma, né, básica. É uma medicação, é uma doença que, eu falo, tem um fácil, né, diagnóstico. A gente tem esses exames disponíveis. Nós temos a medicação disponível também na rede pública para tratamento. E o generalista, ele deve iniciar o tratamento e, claro, posteriormente, ele pode até encaminhar para o especialista, mas tem total condição de fazer isso de forma muito resolutiva na atenção primária à saúde, sim. E quando, num caso de tireoidite de Hashimoto, a gente deve encaminhar? A partir de que ponto que a gente está tentando tratar que a gente tem que encaminhar para o especialista? Quando não consegue atingir o eutiroidismo. Aí encaminha. Existe alguma complicação do hipotireoidismo de Hashimoto? Tipo, algum quadro mais agudo dele? Ou ele só tem esse quadro mais... Não tem agudo, não. Entendi. Acho que as complicações, na verdade, Pode ser a rachotoxicose, que ela é... 5% dos casos de tireoidite de Hashimoto tem rachotoxicose, que é essa primeira fase da tireoidite que tem a lesão. Sim. Então, aí eles têm sintomas de hipertireoidismo. E isso é comum no consultório. A gente vê paciente com anti-TPO positivo com hipertireoidismo. Entendi. Então, um conceito interessante é que a pessoa que convive com a tireoidite Hashimoto, na verdade, não tem, então, inflamação ativa na tireoide naquele momento, provavelmente, né? Pelo menos num grau não tão alto de inflamação, que já aconteceu esse grau. Já aconteceu, exatamente. Já houve essa liberação desse material de tiroglobulina. Não, e tem pacientes até que tem tireoidite de Hashimoto com anti-TPO negativo, que já passou tanto tempo que negativou, mas no ultrassom vê aquela tireoide heterogênea, cheia de trave. Entendi. Então, essas traves pode-se dizer que sejam então, a fibrose realmente, né? O resultado da inflamação, desse ambiente estressante, com falta de oxigênio para a sobrevivência celular, né? Sim. Entendi. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Ou... Acho que não, acho que era isso. Doutora, eu queria uma coisinha rápida. As senhoras
Durante a prática, a senhora tem algum caso interessante, assim, que a senhora queira, tipo, dizer, eu já vi um caso desse, foi interessante? Bom, eu comentei, né, desse caso que eu tive um único Uhum. caso que eu vi de tireoidite de Riedel, Aham. que é realmente muito raro. É raro. E, assim, eu me lembro que foi um diagnóstico difícil de ser feito, até pela raridade, não é, da nossa prática, né? E essa paciente que acabou, né, evoluindo precisou realmente de um procedimento, né, cirúrgico. Está bem, ela acompanha, né, comigo até hoje, tá tudo bem, mas eu falo, são casos, né, diferentes que a gente pega, e assim, realmente uma palpação de tireoide muito, assim, muito diferente. Entendi. Porque realmente, como, né, a Erika falou, dessa aderência, né, a esses órgãos adjacentes, aos tecidos ali, então fica muito endurecido a palpação mesmo. E aí, por isso, aqueles sintomas de desconforto, né? Aperto. E eu me lembro que a paciente chegou aí para um atendimento pensando em alguma coisa cardiológica, pela sensação, né, de falta de ar e de desconforto, e uma sensação também de desconforto torácico, mas a paciente está bem e evoluiu bem com o procedimento cirúrgico. E esse caso foi no consultório da senhora ou foi na época que a senhora estava no serviço especializado? Foi no consultório. No consultório. Uhum. Doutora, depois que um paciente passa por um procedimento cirúrgico de tireoide e acaba tendo que remover uma parte, por exemplo, ou até ela mesma ela toda, a reposição de hormônios via medicação, ela é igual ao hormônio produzido pela tireoide? Como é que fica? Geralmente a gente faz uma reposição, tem que ser uma reposição com doses, né, Erika, maiores. Porque você não tem... Bom, aí vai depender do tipo de cirurgia, né? Se você faz uma tireoidectomia total, você não tem produção, você precisa de uma dose maior. Se é uma tireoidectomia parcial, às vezes você não precisa... Às vezes nem precisa usar, né? Dependendo da situação, ou doses muito pequenas. Mas pós-cirúrgico... o tratamento, sim, é diferente. As doses, né, são diferentes. Maiores. Assim, entendi. Certo, então. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a vocês. Queria agradecer a Angélica. Obrigada, gente. Me senti honrada. Nós agradecemos a presença ilustre das senhoras. Obrigada. Gostamos muito de tê-las aqui para dar essa aula maravilhosa pra gente. Obrigada. E, pessoal, vamos então encerrando já, né, o nosso episódio de hoje. Essa é a última aula da Lain aqui para vocês. Então, o tema de endócrino vai estar se encerrando hoje. Mas estamos muito felizes por termos participado e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente nesses momentos. Obrigada. A gente agradece, né, esse bate-papo que foi, né, muito agradável. Queria agradecer a Erika, né, pelo ter aceitado, né, o convite. E foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.